Pode se chegar ou se assentar. Dá um sorriso pro teu irmão. Fala, Deus é bom, irmão. Jesus te ama, aleluia. Pede para os irmãos que estão aí fora para entrar, por gentileza. Temos lugares aqui agora. As crianças deram lugar, foram lá para cima. Amém. Aí atrás vocês estão falando do culto, né? Tá tudo bem? Tá. Deixa eu desligar. Porque às vezes fica conversando lá fora, talvez possa ser sobre o Palmeiras, né? Não sei. Mas nós ouvimos no culto, pela manhã aqui, na hora que o presbítero ministrou o culto, adorar ao Senhor, 2 horas é tão pouco, irmão. Pensou chegar aqui na igreja, ô irmão, e aí, como que tá? Na hora do culto, né? Não é depois pode, mas na hora do culto, falar aí, como é que tá, irmão? E o Palmeiras? E a ECP ganhou ontem. Mas não é você não, é aqueles que não vieram, né? Eu estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor por uma palavra nessa manhã, e Deus ministrou muito forte no meu coração, uma das coisas que deve ser função da igreja. Quando eu falo função da igreja, é função de cada um de nós. Amém? Porque quando estamos reunidos, somos uma igreja local, mas longe. Quando estamos separados, continuamos sendo igreja. Amém? E uma das funções é trazer cura aos enfermos. Todas as suas áreas. Irmãos, nós estamos vivendo coisas hoje, 20 anos depois que eu me converti, que talvez é a resposta de oração de 20 anos atrás. E eu tenho orado muito, muito ao Senhor, pedindo ao Senhor que se for vontade dEle, porque cada um tem um ministério, né? Mas eu tenho orado muito ao Senhor que eu quero uma unção de cura. Mas cura específica para as pessoas serem curadas verdadeiramente, as enfermidades saírem na hora. E talvez a minha busca por isso, talvez demore 1 ano, 2 anos, mas eu sei que um dia ela vai chegar. Porque nada acontece de uma hora para outra. Nós somos provados nisso. Uma vez eu fui orar por uma moça e Deus falou, vou tirar ela de lá. E eu não sabia, ela tinha apenas 11 anos, a jovem. E aí Deus falou, vou tirar ela da situação. E eu, na minha poucos anos de convertido, fui crendo que Deus ia curá-la, né? E quando eu cheguei no hospital, irmão, quando eu vi a menina, Deus recolheu a menina. Deus tirou da situação. Mas a minha fé era que Deus ia curá-la pelo que Ele me disse. Ele não falou, vou curá-la. Irmão, eu ainda vou pregar sobre isso. Eu falei que vou pregar, mas ainda não é a hora sobre o que nós falamos. Nós devemos tomar muito cuidado às vezes. Nós erramos muito por falar. E uma das coisas que eu falei, Deus vai tirar, falei para a mãe dela, Deus vai tirar ela dessa situação. Só que eu não sabia que Deus iria recolhê-la. E Deus recolheu aquela menina. Não passou, acho que 2 dias. Então, eu tenho orado muito ao Senhor, para Deus derramar sobre nós uma unção de cura. Para que as pessoas verdadeiramente sejam curadas. Então há uma busca incessante, isso vai acontecer. Quantos estão aqui? Deus está aqui, irmão, Deus está aqui. Deus está trabalhando, quantos recebem isso? Abra a tua Bíblia comigo em João capítulo 10, versículo 7. Tem uma unção diferente hoje aqui. Tem uma unção diferente. Aleluia. Vamos. A palavra do Senhor diz assim, Tornou Jesus, pois, a dizer-lhes: em verdade vos digo,
que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor e dar Ele um grito de glória a Deus. Aleluia. Deus me deu essa palavra, eu orando e meditando junto com o Senhor. E uma das funções da igreja é desfazer as obras do diabo. A nossa função é isso. É isso, para isso que nós viemos. Amém ou não amém? Todos que vieram antes, Jesus estava falando, ele veio para pregar o reino. Jesus veio para anunciar um novo reino. Ele demonstrou, apesar dos sinais, ele demonstrou como é o reino de Deus, para que as pessoas crescem nele. Paulo vai dizer que os gregos buscavam sabedoria, mas os judeus buscavam sinais. Se Jesus tivesse ido para a Grécia, se Jesus tivesse ido para Atenas, qualquer outro lugar, e discursar-se no Areópago como Paulo, Jesus tinha dado uma aula para aqueles homens, eles não iam. Jesus talvez não teria operado milagres lá em Atenas, em Corinto. Talvez Jesus pregar, só da palavra de Jesus, já ia causar um rebuliço naquele lugar. Mas Jesus não foi, ele enviou Paulo para ir lá. Mas para os judeus, Jesus pregou sinais. Ele mostrava a palavra com sinais. Até os escribas e fariseus olhavam para ele e falavam: ele tem uma autoridade, ele prega diferente do que nós. Então quando eu olho esse texto, Jesus dizendo que ele é a porta, ele veio, aleluia, os que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Então, quando eu olho para isso, e ele vai dizer, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, vai ter uma vida de abundância com Jesus. Só que o versículo 10 vem aqui no meio desse contexto do que ele está dizendo. Ele vai dizer, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele poderia ter deixado esse primeira parte do versículo do lado de fora. Ele estava falando que ele é o bom pastor, mas ele veio falar que o ladrão vem senão para fazer tais coisas: roubar, matar e destruir. E aí Jesus agora institui a sua igreja, e ele é o bom pastor que deu a vida pela igreja. Irmãos, ninguém vai dar a vida pela igreja. O pastor que é o pastor, talvez no momento da adrenalina alta, talvez eu até entre na sua frente para te proteger. Mas intencionalmente, é muito difícil. Está comigo ou não? Talvez se nós estivermos andando junto e vier um cachorro, talvez eu vou chutar. Mas se eu pensar duas vezes, talvez eu vou deixar melhor morder ele do que morder eu. Está comigo ou não? Talvez nós damos a nossa vida pela nossa família, mas para a família do vizinho, teria coragem, irmão? Talvez está dando nem a vida pela mulher. Não, às vezes se fala assim, vai levar, leva, Senhor. Eu vi isso, irmão, eu vi. Irmãos, eu estou feliz, eu estou muito alegre com o Senhor, estou feliz demais com o Senhor. Eu tenho luta também, eu tenho dificuldades também, mas estou muito feliz com Jesus. Eu vi o pastor pregando, a mulher dele estava com câncer, e aí ele já tinha uma preparada para assumir o lugar da esposa. Irmão, infelizmente essa porcaria caiu na internet, imagina. E aí ele fala, não, irmãos, Deus já falou com ela, já vai recolher, então não quero que ninguém ore. É brincadeira, mas já tinha uma preparada. Esse sangue do Cordeiro tem poder. Isso não é pastor nem aqui, nem no que... Está comigo, não? Aí tem alguns irmãos que falaram, se Jesus levasse. Não é os varão não dessa igreja, né? Aleluia. Estou revelando ninguém. Graças a Deus. Mas porque também às vezes pode ser vice-versa, né? Às vezes é a esposa que está falando, era um grande livramento, Jesus
Era isso que eu precisava ouvir nessa manhã. Está amarrado, viu, irmã? Esse é espírito de engano aí no seu ouvido. Aleluia. Amém? Então a função da igreja é desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 vai dizer: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Que obras do diabo? A obra de matar, de roubar e de destruir. Aí a igreja tem que ter essa característica principal. Nós como igreja devemos ser aqueles que temos que desfazer as obras do diabo. Qual obras? Aqui as pessoas que foram roubadas sejam restituídas, as pessoas que estão mortas ressuscitem, e oh meu Deus do céu, as pessoas que entrarem perto de nós, estavam destruídas, vão ter restituição sobrenatural. Alguém está comigo e recebe? Para mim beber uma água que minha boca está seca, dá um grito de glória a Deus, aleluia! Acho que eu estou precisando comer carne e comer no sal, viu? Está secando a minha boca. Aleluia. Estou dando lugar. Tem até um grupo em Diadema de comprar carne. Onde tiver mais barato o pessoal avisa. Estou entrando nele. Amém? Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Porque antes dele veio um Satanás. Que desfez, que quis matar, que quis roubar e destruir a vida das pessoas. E aí quando eu olho para a Bíblia Sagrada, o inimigo, ele usa as pessoas. Depois que eles destroem a vida das pessoas, eles as abandonam. Fato, oh glória. O diabo, ele é sutil, ele apresenta um prazer passageiro, mas ele não fala que é passageiro, fala que as pessoas pensam que é eterno aquele prazer. Mas depois ele destrói, ele abandona. Eu não vou falar de Judas, eu vou falar de algum outro texto que Deus me levou, onde as pessoas são induzidas ao erro, e depois que eles erram, eles são abandonados. Abra o primeiro texto, primeiro não, já é o terceiro texto. 1 Samuel capítulo 30, versículo 11. Meu Deus. Diz assim, ó: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus me levou, o Espírito Santo me levou a este homem, esse egípcio, que ele era servo de um amalequita. Então os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. Então ele, por ser servo, devia fazer tudo o que aquele homem mandasse. Ele era um egípcio, ele não era um judeu. Então o que ele fazia? Ele servia aquele amalequita. E os amalequitas, o que fizeram? Eles estavam roubando, saqueando, fazendo um monte de coisas. Então eles estavam destruindo todas as cidades, roubando, levando cativo. Chegam em Ziclag, onde estava Davi com a sua família. Só que Davi tinha saído, Davi não estava no lugar. Então eles destroem Ziclag, uma cidade. Eles tomam os despojos, pegam as mulheres, os filhos e levam embora. Só que passado algum tempo, diz que este homem, esse servo, esse egípcio, servo do amalequita, diz que ele adoeceu. Ah, meu Deus. Só que o amalequita, em vez de cuidar dele, não, deixou ele para morrer. E aí Deus me mostrou, através deste homem, a ação do diabo. Por quê? Porque os amalequitas aqui são inimigos do povo de Deus. Então eu coloco para essa manhã, ele é o diabo e os seus demônios. Que quando está dando tudo certo, ele está te usando.
Mas depois que você não tiver mais o que proporcionar a ele, ele vai te abandonar. Esse egípcio ficou abandonado e já estava 3 dias e 3 noites. Olha, irmão, 3 dias e 3 noites. Enfermo e sem comer, sem beber e sem nada. E cadê o Senhor dele para ajudá-lo? Irmãos, não havia mais. Quer dizer, melhor morrer aí, ó, você não serve mais. Todos aqueles que estão escravizados no pecado, estão no mundo, estão nas mãos dos amalequitas, do diabo, e o diabo vai fazer com eles o que quiser, e depois que não der mais, o diabo vai abandoná-lo. Quantos de nós aqui, que não nascemos no berço evangélico, alguns de nós nascemos, mas quantos de nós veio do mundo totalmente destruído, o diabo fez de gato, sapato, pisou, cuspiu, e irmão, só faltou o cachorro lamber a boca na porta do bar, 6:30 da manhã. Cadê o diabo que tem todo o poder, entre aspas, para trazer paz, alegria ao coração do ser humano que está lá fora? A única intenção do diabo é destruir, é matar, é roubar a vida do ser humano. Aí eu preguei semana passada, e aí eu disse assim, tem gente que coloca a culpa em Deus. Irmão, Deus não tem culpa nenhuma, é o diabo. Eu queria que você saísse daqui hoje com raiva do diabo. Olha para o teu irmão e fala, com raiva é do diabo, irmão. Não é de Deus, não. Tem gente que é com raiva de Deus, sendo que o causador de tudo, promovedor da destruição, é o cão. Quantos são aqui? Aí eu olho para outro texto, isso aqui é para aquele que talvez não nasceu no berço evangélico. Mas aí teve um que nasceu no berço evangélico. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Meu Deus do céu. Aqui é outro tipo de pessoa que vai enfrentar o diabo, mas era crente, estava em Jerusalém, desceu para Jericó. Jericó é a cidade maldita. Aqui a analogia é que Jerusalém é a igreja, é onde nós congregamos, adoramos ao Senhor. Está comigo não? Só que tem alguns que estão na igreja, que estão loucos para ir para Jericó, para o lugar da maldição, lugar da destruição. E olha o que aconteceu com ele. Diz que quando ele descia, veio alguns salteadores. Salteadores é o diabo e seus demônios, e ao qual espancaram, despojaram e deixaram meio morto. Então a função do diabo é roubar, matar e destruir. É espancar, é despojar. Está comigo não? E não importa, você fala, mas eu sou crente. Vai dar uma voltinha lá no mundo que tu vai ver. Ah, Jesus sabe todas as coisas. Irmão, o que eu vejo de crente, desculpa dizer se é crente, eu não sei, mas vamos lá, com depressão, irmão. Sabe por quê? Porque estão descendo para Jericó. Estão querendo buscar alegria aonde não tem alegria. Estão olhando para Jericó, que é o mundo, achando que lá vai ter a satisfação da sua alma. Deixa eu dizer uma coisa, você que entrou aqui nessa manhã, ou que está vendo pela internet, não tem, você ainda não chegou lá, porque Jericó é a destruição final. Você está no meio do caminho, espancado pelo diabo, despojado e meio morto, para não falar que morreu. E aí eu olho para tudo isso e vejo nós como igreja, o que é que nós vamos fazer? O Rafa trouxe um texto aqui de manhã, eu até peguei ele, eu puxei ele para essa ministração, e diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, agora qual é a função da igreja? Olha para o teu irmão e fala, qual é a nossa função como igreja, irmão?
Nós estamos diante de dois cenários. Amém ou não amém? Pessoas que nunca conheceram Jesus e que estão totalmente destruídas. O diabo matou, quase matou, né? Espiritualmente matou, mas já despojou, roubou, está destruindo o ser humano. E nós estamos diante de outra situação, que é pessoas que eram cristãs e estão apaixonadinhas pelo mundo. O que vai acontecer com eles? Serão despojados, espancados e ficarão meio mortos. Aí eu orando e falei: Senhor, mas se o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, nós devemos fazer alguma coisa. O problema é que muitos de nós somos hipócritas, fariseus. Fechamos o reino dos céus a esses que estão caídos e arrebentados. Irmãos, aleluia, a escolha foi deles, eles erraram. Outros não tiveram conhecimento do Evangelho. Mas qual é a nossa função, se não resgatá-los, trazê-los de volta, curarmos eles, ressuscitarmos eles? Essa é a nossa função, restaurá-los. Está comigo ou não? Então eu orava e falava: Senhor, nós precisamos disso. Precisamos, como igreja, olhar para este homem como o egípcio que servia aos amalequitas. Irmão, fazia tudo que era errado, ele sabia, era consciente, aleluia, servo do amalequita, egípcio, e todos eles inimigos do povo de Deus. Ele era consciente, preste bem atenção, de que estava fazendo errado, roubando o Ziclag, destruindo, levando mulheres cativas. Só que ele caiu na beira do caminho e ficou como morto. Qual é a função, aleluia, de Davi ali agora? Não foi matá-lo, a função de Davi foi dar a ele pão, passa de figos, foi dar a ele água, para que ele recuperasse o seu ânimo. E aí quando eu olho isso, eu vejo que a nossa função como filhos de Deus, como igreja, é encontrar aqueles que estão caídos. Eles fizeram tudo de errado, só que agora eles estão tendo um encontro conosco. Então nós devemos dar a ele o que comer, o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra que liberta, que restaura, que cura. Alguém está comigo? Diga amém. Fala para o teu irmão, diz para o teu irmão assim: eu sei que muitas vezes você já falou. Se não falou, pensou. Esse aí não quer nada com Deus. Mas Deus está nos chamando. Deus está nos chamando a não olhar o que eles fizeram. Mas se tiver um encontro conosco, de nós tem que sair pão, tem que sair vinho, tem que sair azeite. Meu Deus, alguém está comigo? Não. Olha para o teu irmão e fala: de nós tem que sair coisa boa, irmão. Independente do que eles nos fizeram. Quando eu olho para Davi, eu vejo a expressão da graça e do amor de Deus, que pegou aquele homem. Davi poderia matá-lo, mas Davi, antes de falar qualquer coisa, deu a ele o que comer, deu a ele o que beber, deu a ele além, irmão, o pão, o que comer e o beber já é demais, já está bom. Ainda deu mais ainda, deu a ele pastas de figos, que era extremamente caro. Era a mesma coisa você chamar o seu vizinho que você tem raiva dele e não dar só arroz e feijão, colocar lá uma picanha na mistura. Mas sabe para quê? Para recuperá-lo. Porque quem está tentando matar, roubar e destruir a vida dele é o diabo, inimigo das nossas almas. E nós como igreja devemos olhar para aqueles que estão apaixonadinhos pelo mundo também. Olharam para os prazeres do mundo e estão descendo para Jericó. Estão apanhando, irmão. Crentes que estão apanhando porque estão desejosos por Jericó. Lá não tem lei, faço o que eu quero da minha vida. Continue indo. Espancamento, despojo, quer dizer, vão ser despojados e ainda vão deixar você meio morto. E nós como igreja, vamos falar o quê? Não quer nada com Deus também, mal tribulado. Aí, ó. Mas o conselho de Deus para nós essa manhã não é olhar o que eles fizeram. O conselho de Deus para nós essa manhã é o que nós vamos proporcionar a eles. Cutuca o teu irmão, fala: o que você vai proporcionar?
para alguém que talvez se desviou e chegar do teu lado, o que você vai dar para ele? Quando eu olho para o texto de Lucas 10, eu vejo que naquele mesmo caminho vinha aquele levita, ele vinha descendo, quer dizer, era homem de Deus, era mulher de Deus, mas caiu no engano. Porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, e enganou. E aí vinha passando os sacerdotes, vinha passando os levitas, né? Os crentes, os fariseus. Passou de lado, não quis dar atenção. É claro, aqui eu vou abrir um parênteses, tudo bem ou não? Quando se coloca azeite na ferida, dói. Aí já não é função nossa que eles queiram ou não receber a cura. A função nossa é promover a eles aquilo que eles têm que receber. Porque senão eu vou passar a mão na cabeça do pecado. Epa, peraí, fala com o teu irmão, peraí, o pastor mudou, mas nem tanto, né, mano? Aleluia. Quantos estão aqui? Mas tem que ter azeite, tem que ter vinho. Eu me lembro uma vez que nós estávamos indo para o córrego, e aí nós estávamos indo, o rapaz que trabalhava na fazenda do meu tio, era pequeno, uma cobra picou ele. Sabe o que o meu primo fez? Veio correndo, onde marcou, ele jogou cachaça e jogou fumo, que é um jeito, parece que puxa o veneno, sei lá, mas eu não sei se a simpatia também vai saber, né? Tá amarrado, não faz isso não, eu não tenho certeza a fonte, mas aí minha mãe é daquele tempo, o fumo puxa o veneno. Mas irmão, teve que dar a cachaça lá naquele furo para queimar. A cura muitas vezes vai vir para aqueles que estão pensando em ir para o mundo com o confronto, com arrependa-se, volte. Tá comigo não? Mas nunca vai poder sair da nossa boca o quê? Não tem mais jeito. Agora se vire. Vai para o quinto dos nada. Nós como igreja vamos dizer, tem cura para você. Tem restauração para a tua vida, para a tua família. Porque aonde abundou o pecado, meu Deus do céu. Alguém está aqui comigo? Aonde abundou o pecado? Eu queria que Jesus continuasse. Minha mente foi fértil de manhã. Se Jesus continua essa parábola, era apenas uma parábola. Se Jesus continua, eu acredito que esse que foi curado, irmão, ia ficar na espreita. Fala, se alguém cair, eu vou ajudar ele também, porque um dia eu fui ajudado. Por isso que a igreja, irmão, não pode se orgulhar de nada. Não podemos, porque os orgulhosos serão humilhados, né? Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Eu vejo aquele homem, minha mente foi fértil, ele saindo daquela estalagem, curado, restaurado, e falou, se eu encontrar alguém na beira do caminho, é isso que eu vou fazer agora. Agora eu quero te perguntar, você foi um dia restaurado pelo Senhor? Então faz um favor para mim, cure alguém, restaure alguém, ajude alguém, para que o nome do Senhor seja glorificado. A igreja está aqui, diz amém. Dá um sorriso pro teu irmão, fala, é com você que Deus está falando agora, irmão. Fala para ele assim, cure alguém, restaure alguém. Quantos estão aqui? Por quê? Por que isso? Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Se nós somos os discípulos de Jesus, devemos promover aos outros vida e vida em... Nós não podemos, irmão, ficar promovendo coisa ruim na vida dos outros. Quantos são aqui? Aí eu olho, que nem, não sei quem foi que disse aqui, acho que foi a Cláudia, deve estar lá em cima com os adolescentes. A Cláudia falou assim, quando nós falamos com uma pessoa, essa pessoa é só Jesus. Foi a Cláudia, cooperadora. Ela disse, já disse isso de alguém? Isso aí é só Jesus. Aí ela falou assim, então é só você na vida dela.
Porque o que tem dentro de você não é Jesus? É forte, não é? Eu esqueci até de postar, vou postar hoje. Então fala para o teu irmão, fala, este mundo que está destruído, está em ruínas, as pessoas estão mortas, estão esperando por você, irmão. Está esperando pela igreja que vai se levantar. Eu creio que é nessa manhã. Alguém está aqui comigo? Não, só eu estou crendo nessa mensagem. Se for para mim, só eu dou glória a Deus. Mas se tiver mais alguém, me ajuda a dar um grito de glória a Deus, de aleluia, e um aplauso ao Senhor se você recebe. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: tenha compaixão, irmão. Olha o que diz Mateus 9:36. E vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Jesus, olhando aquelas pessoas destruídas, acabadas, Jesus teve misericórdia. E Jesus olhando, ele viu que elas estavam sem pastor. E aí ele diz: olha, a ceifa é grande, mas poucos são os que vão querer ajudar. Talvez você possa pensar assim: ah, mas o pastor da igreja é o pastor Daniel, e você não ajuda ninguém. Você está vendo ele caído à beira do caminho, você está jogando pedras ainda. Por isso que Jesus falou: ore. Acho que ele falou para mim, Daniel, ore para que envie trabalhadores para a seara. Não envie cargos, irmão, porque às vezes você unge uma pessoa, ela para. A pessoa se esforça para ser diácono, se esforça para ser presbítero, e depois que é ungido, para. Eu vejo uns pastores que era uma bênção, depois que foi ungido pastor, parou. Olha para o teu irmão e fala: meu Deus, Deus está revelando, hein? Então, aí Mateus 10:5 vai dizer que Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo ele, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. A função da igreja, olha para o teu irmão, diga para ele: a função da igreja é curar, é libertar, é ressuscitar. Alguém está comigo? Diga amém. É a nossa função. Sente o peso da responsabilidade. Não é só do pastor Daniel, da pastora, é de todos nós. Aí quando eu olho, e aí eu me pergunto: que tipo de igreja somos? Aí Deus me deu uma palavra, que como Jesus enviou Paulo foi alguém que foi fenomenal. Mas quando ele encontra com alguém que era talvez traidor, era usurpador ou ladrão, seja o que for. Ele encontra Onésimo numa das suas prisões. Ele restaura, ele ganha Onésimo, ele cura Onésimo, ele liberta Onésimo. E depois sabe o que ele faz? Ele envia Onésimo de volta. Eu não sei se Filemão escreveu uma carta de volta para Paulo. A história não vai dizer. Se ele fala: não, eu recebi Onésimo de verdade, não sei. Mas a função de Paulo era enviá-lo restaurado. E aí o Espírito Santo falava ao meu coração que a nossa função é enviar as pessoas restauradas de volta. Ah, meu Deus. Se você pegar um caso de adultério numa família, o que você vai fazer? Você já vai condenar ou você vai restaurar aquele que adulterou para tentar enviar de volta para sua família?
Se você pegar um jovem que saiu rebelde, está fazendo coisa errada, o que nós vamos fazer? Tentar curá-lo, restaurá-lo para enviar de volta? Era mais ou menos assim, ó. Olha, eu encontrei, eles estão na igreja agora. Agora eles estão sendo curados, libertos e restaurados. Recebe, Pai, o teu filho de volta. Recebe o teu pai de volta. Recebe o teu esposo de volta. A função da igreja é essa. Recebe a tua mulher de volta, porque ela está curada, restaurada. E para isso a igreja precisa entender. Precisa de ter pão, precisa de ter vinho, precisa de ter unção, a água. Alguém está comigo? Diga amém. Fala, eu preciso disso. Diga, eu preciso disso. Meu Deus do céu. Nós precisamos restaurar e enviar de volta. É pegar um filho rebelde, sentar com ele, puxar a orelha dele e falar, Rose, recebe de volta que está uma bênção. Santo. É função minha e sua. Olha para o teu irmão e fala, nossa função. Restaurar as pessoas, para que elas voltem restauradas para a glória do Senhor. Alguém está comigo, não? Aí eu vou te dizer, com fé agora, eu estou com fé no meu coração. É dizer para Jesus, Jesus, nós recebemos um monte de gente. Estavam destruídos, estavam endividados, empobrecidos, mas estão todos restaurados. Recebe de volta, Senhor, eles serão filhos para a glória de Deus Pai. Alguém está comigo? Alguém pode dizer alguma coisa? Se você puder, dê um aplauso e um grito de glória a Deus, ao Senhor. Aleluia. Cadê o João? Vem cá, João. Recebe eu de volta. Olha para o teu irmão, a tua função como igreja não é ser bom de Bíblia, irmão. Ai, eu jejuo tanto, eu oro tanto. Não, a tua função como igreja é restaurar. Hoje é restaurar. Fala para o teu irmão, você vai encontrar alguém na beira do caminho, irmão, que está caído. E o que você vai dizer para ele? Eu sou profeta, eu recebi uma veia profética de Deus. E veio da minha mãe também, né? Mas, vai bater em quem já está morto. Eu estou me controlando. Outro dia eu falei para o irmão, irmão, você está faltando no culto. Se eu não trabalhar que vai pagar as contas. Eu falei, se eu der uma aqui, já vai matar quem está morto. Se coloque de pé. Fala para o teu irmão que ele está precisando. É de um pão, é de um vinho, é de um azeite. Abraça aí se você puder, que está ao seu lado, e fala o que você está precisando. É de algo que venha curá-lo, venha libertá-lo. Meu Deus, é forte. Irmãos, ei, meu Deus do céu. Quantos estão aqui nessa manhã? Fala para o teu irmão assim, Jesus conta com você, irmão. O que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar pessoas nessa situação. Porque quem está bom, já está bom. Amém? Talvez você já está bem. Glória a Deus. Mas nós vamos encontrar com pessoas que estão querendo ir para Jericó. Ou pessoas que estavam fazendo mal. Quando encontrarmos com elas, nós devemos ajudá-las, para que elas possam ser restauradas. Por isso, tudo que é de ruim, Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se alguém encontrar conosco, tem que ser restaurado, Rafa, para ter vida e vida em abundância. Amém ou não amém? Olha para o teu irmão e fala assim, se depender de mim, irmão, você vai ter vida e vida em abundância. Você pode fechar os teus olhos agora?